Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Irena Teixeira e hoje eu vou falar sobre adaptação à vida em diferentes ambientes, né? Que significa como os seres vivos conseguem sobreviver em ambientes diferentes, né? E esse tema foi estudado por Roberto e Hellispers. Eu, é, é muito importante, né, que pesquisadora da área da ecologia, né, para eles, e, e essa adaptação, né, acontece porque cada ambiente possui condições diferentes, né, como a temperatura, alimentos e água e clima, né. Então, os seres vivos desenvolvem características que ajudam na sobrevivência. E eu vou dar o exemplo aqui para vocês poderem entender, né, que no deserto, né, os animais conseguem viver com poucas águas, né. E em lugares frios, muitos animais possuem pele ou gordura, mas mais digamos, esperma, né, para manter o calor, né, e também algumas plantas conseguem armazenar água para sobreviver em ambientes secos. E essas adaptações podem ser físicas, que é relacionadas ao corpo também, fisiológica, né, e também relacionada ao funcionamento do organismo. Relacionado também em ações de hábito dos seres vivos, né? E tudo isso ocorre através da seleção natural, onde os organismos mais adaptados têm maiores chances de sobreviver e se reproduzir também. E, portanto, estudar as adaptações, né, é importante para entendermos como os seres vivos conseguem viver em diferentes ambientes do planeta, né, e isso é muito importante para a gente consegue enxergar, né, e consegue ver que é importante a gente entender. E vamos para a continuidade, né, para a gente entender melhor sobre adaptações, né. E o ácaro de veludo, né, vermelho, que é um gigante, um pequeno animal que vive em ambientes, né, que muito severos também, que é considerado em alguns dos mais difíceis do planeta, né, para a sobrevivência. E o deserto, né, possui temperatura muito alta. Durante o dia, poucas disponibilidade de água e condições ambientais, né. E também ele é totalmente extrema, né, que mesmo assim esse organismo, né, consegue se sobreviver graças às suas adaptações. E que esse ciclo de vida desse ácaro, né, representa uma série de adaptações que ajuda a melhor a sobrevivência e favorecer também o crescimento, permite a reprodução e diminui a exposição e condições também. E inadequadamente o ambiente significa que ele desenvolve, né, estratégias para evitar situações que poderiam prejudicar a sua sobrevivência. E como o calor
excessiva e falta de água, essas adaptações podem envolver comportamento muito permanente, né, que é escondido durante os horários mais quentes, característica fisiológica também, e também economizar da água no corpo e adaptações estruturais que ajudam na proteção e contra o ambiente seco também, né? E o exemplo que eu vou dar que mostra como a seleção natural favorece, né, organismos mais preparados para viver em ambientes extremos. E, portanto, os seres vivos, todos da mesma forma, cada espécie desenvolve adaptações específicas de acordo com o ambiente em que viva, né? E isso é extremamente revelante, que a gente tem que entender, né, sobre como que eles conseguem viver, né, através desse calor, né? Bom, agora nós vemos o deserto de Mojave, né, que é localizado no sul da Califórnia e também nos Estados Unidos, né? E esse deserto é o ambiente onde vive o ácaro, citado anteriormente, como eu já tinha falado anteriormente. E mostra um ambiente seco, que vocês estão vendo aqui, que tem pouca vegetação e cima muito extremo, né? E nessa região chove pouca, muito extrema, né? E verão é muito quente. Em inverno pode ser bastante frio. E essas condições tornam a sobrevivência difícil para os seres vivos. Por isso, os organismos que vivem nesse local precisam desenvolver adaptações especiais, né? As plantas do deserto, por exemplo, conseguem armazenar água e possuir estruturas adaptadas para diminuir a perda de água, né? Já os animais costumam evitar o calor interno, ficando escondidos durante o dia e saindo mais à noite, quando a temperatura é menor, né? Então, o ambiente influencia diretamente a vida dos organismos e como adaptações são importantes para a sobrevivência em condições extremas, né? E nesse imagem que vocês estão vendo é bem deserto, que tem poucas vegetações, né? E é muito importante a gente também poder enxergar isso e olhar para isso, né? Bom, pessoal, agora nós vemos o ácaro de veluda, que é vermelho gigante, como vocês estão vendo, né? Que vive no deserto, que mesmo sendo um ambiente extremamente quente e seco, esses animais conseguem sobreviver graças às suas adaptações. Uma das principais adaptações é que ele passa a maior parte da vida escondida em tocas, né, que é subterrânea. E também ele ajuda, né, a evitar o calor interno do deserto e também diminui a perda de água aqui dos corpos também. Também mostra que ele sai para a superfície apenas poucas horas. Durante o ano, geralmente após a chuva, isso acontece porque nesse período o ambiente fica mais favorável para a sua sobrevivência, né? Outro ponto importante é que ele apareça em horário específico do dia, né? Quando a temperatura ainda não está mais
muito alta, depois ele volta rapidamente para a toca, né? E durante esse pequeno período fora de toca, né? Ele consegue realizar funções importantes, como se alimentar e se reproduzir, né? E esse alimento, principalmente de términos, que também aparece após a chuva, né? E esse exemplo, como seres vivos desenvolvem estratégia para sobreviver em ambiente extremo, né? Que é adaptando seu comportamento e seu modo de vida às condições do ambiente. Bom, pessoal, como eu já estava falando, esse ácaro de veludo vermelho, né? Ele sai só um ano para poder se alimentar e para poder se reproduzir. É muito difícil ele sair, só sai um ano. Depois de um ano ele sai, ele não sai totalmente direto, só a partir de um ano mesmo. Bom, pessoal, a relação entre a temperatura, né, do solo, que é profundidade, né, e onde o ácaro fica escondida, né, e aqui na parte, vocês estão vendo que é superior, né, vemos a escala de temperatura, que varia de temperatura mais fria até temperatura muito alta, né, que representa a movimentação do ácaro, né, que dentro do solo, durante o dia e a noite, durante o período mais quente do dia, né, principalmente, né, no meio-dia, a superfície atinge do solo fica extremamente quente, né, poder atingir a temperatura muito elevadas, mais estável, né, e essas adaptações, né, ele pode atingir temperatura mais elevada, né, e para evitar esse calor interno, o ácaro desce para regiões mais profundas do solo, né, onde a temperatura é mais estável e adequada para a sua sobrevivência. À medida que a temperatura diminui, principalmente durante a noite e no início da manhã, ele pode subir para regiões mais próximas da superfície. Também mostra que esse animal procura permanecer em uma faixa de temperatura, né, que é entre 30 a 35 graus, né, que considerado a ideia para suas atividades, né? E isso demonstra uma importante adaptação comportamental, que é chamada de migração vertical do solo, né? Ou seja, o organismo muda de posição dentro da terra, né, para acompanhar a temperatura mais favorável, né? E esse comportamento ajuda o ácaro a evitar superaquecimento, né? Também reduzir a perda de água, né? E aumentar sua chance de sobrevivência no ambiente desértico, né? E, portanto, pessoal, ele mostra como até pequenos movimentos, né, dentro do solo, né, podem ser fundamentais para a adaptação e sobrevivência dos seres vivos em ambiente extremo, né. E esse gráfico nos mostra quanto o ácaro pode sobreviver suas temperaturas e como que ele pode se desenvolver, né. E é muito importante também a gente saber sobre isso. Bom, agora vamos falar sobre a seleção natural, né? Que a seleção natural é um processo de evolução que ele acontece, né, porque alguns indivíduos possuem características
que ajuda mais na sobrevivência e na reprodução, né? Que a seleção natural ocorre devido às diferenças no processo reprodutivo, né? E entre os indivíduos, isso significa que alguns organismos conseguem sobreviver, né? Melhor ao ambiente e por isso consegue deixar mais descendente, né? Por exemplo, em ambiente muito quente, os indivíduos mais adaptados ao calor possuem maiores chances, né, de sobreviver. E essas características vantajosas são transmitidas, né, para os descendentes ao longo das gerações. Já os indivíduos menos adaptados possuem menores chances de sobrevivência. A reprodução, com o passo do tempo, as características favoráveis, né, tornam-se mais comum na população. Então, a seleção natural é um dos mecanismos responsáveis, né, pela evolução dos seres vivos e também pela adaptação a diferentes ambientes. E isso a seleção já nos mostra que eles precisam ser muito, digamos, favoráveis, né? Que eles têm que ser para sobreviver, né? E é muito importante também, né, saber sobre isso. Bom, agora vamos entender, pessoal, que uma resposta pode ser certa ou errada, depende das condições, né? E do ambiente também. Das características do organismo e também das condições ecológicas, né? O exemplo é o armazenamento de gorduras nos padais, né? Em algumas situações, o guarda-gordura é uma vantagem, né? Por exemplo, durante a migração ou em período de frio e falta de alimentos, nesse caso, a gordura funciona como uma reserva de energia. Porém, quando não existe a necessidade, o excesso de gordura pode trazer desvantagem, né? E o passo fica mais pesado, com menor velocidade e menor capacidade de manobra aqui durante o voo. E além disso, ele fica mais vulnerável aos predadores, né? Porque pode ter mais dificuldade para fugir. Então, e esse exemplo mostra que uma característica não é totalmente boa ou ruim. Tudo depende do ambiente e da situação em que o organismo está vivendo. No final, é relacionado isso com a seleção natural, né? Mostrando que os indivíduos com característica, né, mais adequada ao ambiente possuem maiores chances para sobrevivência e reproduzir, né? E isso já nos dá a resposta, né, que a gente tem que poder enxergar, né, a qualidade melhor para eles também. Bom, agora vamos falar sobre o espaço de atividade dos organismos, né, que cada organismo possui uma faixa ideal de condições, né, ambientais, né, para funcionar melhor, né. E significa que os seres vivos não conseguem realizar suas atividades da mesma forma em qualquer ambiente, né? E cada espécie, né, possui limites relacionados à temperatura, né, à água, à luz e outros fatores, né? E ambiente. Dentro de uma condição ideal, o organismo consegue ter melhor desempenho. Por exemplo, alguns peixes, né,
nada, né? Melhor em determinada temperatura, né? Da água. E as plantas realizam a fotossíntese de forma mais eficiente. Em certas condições de luz, a temperatura também, né? E quando o ambiente ficar fora dessa faixa ideal, o funcionamento do organismo diminui. Então, os seres vivos dependem da condição adequada, né? Do ambiente para a sobrevivência e também para crescer, realizar suas atividades, né? Isso depende de cada indivíduo, né? E também suas reproduções. E é muito importante a gente também saber sobre isso, né? E, pessoal, vamos entender que a atividade biológica dos seres vivos, né, está relacionada às condições do ambiente, né? Mostra que cada organismo possui um limite, né, para sobreviver em relação a fatores ambientais, né? Como a temperatura, a água, a luz e oxigênio, né? O primeiro intervalo é um intervalo ótimo, né? E nessa faixa, o organismo encontra as melhores condições, né, para sobreviver, crescer e também se reproduzir. Ou seja, é a condição ideal, né, para manter a população. Depois tem um intervalo adequado, que nesse caso o organismo ainda consegue sobreviver, né, mas não como o melodesepim, que é possível, né. E em seguida aparece o intervalo marginal, né, que nessa situação o ser vivo, né, consegue manter apenas funções essenciais e também consegue manter apenas para continuar vivos, né, e sofrendo mais estresse também bioambiental, né. Por último, temos o intervalo inadequado, né, onde as condições são extremas e perigosas, né. Se o organismo permanecer muito tempo nessa faixa, pode morrer. Então, os seres vivos dependem de condições ambientais adequadas para realizar suas atividades, né, e garantir a sobrevivência. E cada um deles também tem uma função muito diferente. E a gente consegue também entender e ver, né? Agora vamos analisar como o ambiente eles ditam, né, essas regras, né, para a sobrevivência e das espécies, né. Para isso, vamos a esta gráfica que vocês estão vendo, que é relacionada à atividade biológica, né, que é o desempenho de organismo, com a condição ambiental também, né. E também falo das condições e ótima atividade que é diminuir, né, que é consequentemente, né, que é a probabilidade do indivíduo, que é sua sobrevivência, e sua capacidade de produzir biológico. E esse gráfico nos mostra que inadequadamente é muito importante a gente consegue ver como que eles se relacionam, né? E como é que eles se reproduzem. E tem várias condições que a gente tem que ver, a gente tem que poder relacionar essas coisas, né? E ver que é muito importante a gente poder entender como que ele se reproduz e como que ele precisa de manualmente para sua produção, né? Que é muito importante também. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre os microhabitats. Vocês estão vendo, né,
que é dentro de, de fatores, né, que ele é do mesmo habitat, né, que vocês estão vendo aqui. E também existe, né, pequenas variações ambientais, né, que é chamada de microhabitante, né, que vocês estão vendo, ou microambiente, né. E esse microambiente, né, pode apresentar, né, diferente de temperatura e umidade, salinidade, né, que outros fatores ambientais, né. E isso significa que mesmo em únicos de ambiente, alguns lugares podem ser mais favoráveis para sobreviver dos organismos. Exemplo, no deserto, o solo que fica na sombra dos arbustos é mais fresco e úmido do que as áreas expostas, diferente ao sol, né? E por causa disso, muitos organismos procuram esses locais, né, para evitar o calor excessivo e diminuir também a perda de água, né? Que essas condições, né, pode mudar, né, durante o dia e também nas estações do ano, né? Por exemplo, durante o dia, né, o solo pode ficar muito quente e durante a noite a temperatura pode diminuir bastante. Então, vocês vê escola microhabitante mais adequada para sobreviver melhor no ambiente, né? Mostra que pequenas diferenças no ambiente pode ser muito importante para a vida do organismo, né? E esse organismo já nos mostra, né? Digamos assim, que é muito importante a gente poder também ver isso, né? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o círculo comportamental, né, dos lagartos, né? Que os lagartos conseguem controlar a temperatura do corpo através do comportamento ao longo do dia, né? Diferente dos mamíferos, eles não produzem calor suficiente pelo metabolismo, né? Por isso, depende do ambiente para regular a temperatura corporal. Para fazer isso, os lagartos mudam de lugar durante o dia, escolhendo diferentes microhabitantes, né? Por exemplo, quando a temperatura está mais baixa, eles ficam no sol para aquecer o corpo, né? E quando o ambiente fica muito quente, procura sombra locais para fresco, para evitar o superaquecimento. Assim, né? Eles aproveitam as diferenças de temperatura e da radiação solar aqui do ambiente para manter o corpo em temperatura adequada, né? Esse comportamento ajuda na sobrevivência, no funcionamento do organismo e na economia da energia, que o comportamento também é importante, forma uma adaptação dos seres vivos ao ambiente e é isso, né? Bom, pessoal, agora vamos ver exemplo, né, que é como o animal lida com as variações do ambiente, né? Vamos analisar como a iguana, né, do deserto consegue regular sua temperatura corporal sem gastar energia, né, interna, usando apenas seu comportamento para selecionar microambiente, né, ao longo do dia das estações do ano.
E onde a iguana vai para se aquecer rapidamente pela manhã, né? E era sombreado, né? Arbusto ou rocha onde ela se esconde para evitar o aquecimento. E o touca, né? O refugia subterrâneo, né? Profunda, que é usado para captar das temperaturas extremas, né? Como vocês estão vendo aqui, dessa imagem, né? E marrom, né? Que vocês estão vendo aqui, marrom escura, né? É um período em que a iguana fica escondida no local. Que vocês estão vendo aqui na imagem, né? E amarelo claro é o período em que ela fica em área aberta, sob o sol, né? E laranja círculo central, né? O comportamento mais interessante, ela fica alternando, né, rapidamente entre o sol, a sombra e o toque para não esquentar nem esfriar, né? A iguana do deserto regula sua temperatura corporal pela seleção do microhabitante, né? Ela usa espaço físico e os horários, como temos estados, né, natural para manter o seu corpo na zona que é adequadamente de sobrevivência, que vimos no gráfico anterior, que a gente tinha visto, né? E essa imagem, ele já nos mostra a sobrevivência da iguana. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a carniça do calto, né? Carto, parece. É como ela escolhe diferente microhabitantes, né? Para sobreviver no deserto, né? E também ele possui área muito diferente, né? E algum totalmente exposto ao sol de outra, né? Que é mais produzidas ou protegidas, né? Pela sombra de árvores e arbustos, né? E essa ave aproveita esses diferentes ambientes para sobreviver, né? Durante o início da manhã, quando a temperatura ainda está mais baixa, a carniça do calco, né, procura alimento em várias partes do ambiente, mas conforme vai ficando mais quente, ela passa a permanecer em microhabitante, né, mais frescos e sombreados, evitando o calor interno, né, dos desertos, né. E esse comportamento ajuda a diminuir a perda de água, evita também o superaquecimento, né, do corpo. Também mostra que os ninhos são construídos, né, em posições estratégicas de acordo com o vento predominante, né? E na primavera os ninhos ficam mais protegidos do vento. Já no verão eles podem ficar voltados para os ventos para ajudar a ventilação e diminuir o calor também. Porque no verão é mais quente e eles precisam disso também. Então, os organismos, né, utilizam diferentes estratégias e microhabitantes para a sobrevivência, né? Melhor as condições, né, do ambiente, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa parte sobre carniça. Bom, pessoal, vocês estão vendo essa imagem, né, que é um carniça que eu já tinha falado pra você, né, que é muito inteligente do seu deserto de sudeste, né, que é dos Estados Unidos também, como eu não tinha comentado antes, mas eu vou te falando pra você, que ela é do Estados Unidos e do norte do México, né. E o deserto, né, parece um lugar homogêneo e uniformemente quente, mas não é
ele funciona com um mosaico, né? O solo que é descoberto e sob sol pleno pode ser um verdadeiro forno, enquanto a sombra profunda de um caldo, né? Ou arbustos, que oferece a temperatura mais amenas também, né? E eu já tinha falado para vocês sobre o carniça, né? No anterior já tinha explicado para vocês como que ele é habitante dele, como é que ele sobreviveu, né? Bom, pessoal, agora nós vamos analisar os dados científicos, né? Que provam como essa ave escolhe seus microhabitantes ao longo do dia, né? Para não sofrer com o calor do deserto, né? A temperatura afeta, né, diretamente o uso do microhabitante pelas carnes do alto, né? Carto, né? E também elas mudam seu comportamento, né? Que em minutos e entre áreas expostas, né? E também a sombra profunda, né? Para manter suas temperaturas estáveis. Isso é ecologia, é comportamental na prática, né? E esse gráfico já nos mostra para a gente entender, né? Como que é a temperatura dele, né? Como a gente consegue ver, né? Que é um. Tem alguns que é uma temperatura muito seca e outros não, né? E é bem detalhado que a gente vendo esse gráfico a gente consegue entender, né? Que ele é praticamente um carniça muito. Pode ter muito, por exemplo, habitante, né? E eu acho muito importante também a gente olhar para isso e a gente consegue ver, né? A temperatura que tem as que é maiores, tem as que é um pouco menor e a diferença e eles fazem nós entender melhor, né? Bom, pessoal, vamos ver agora os dados científicos que provam isso, né? Vamos analisar como a diferença do vento e a temperatura faz com que ele mude a posição da entrada, né, do seu ninho ao longo do ano. Vamos olhar primeiro o gráfico, né, da esquerda que mostra os ninhos, né, construindo em maras no início da temperatura reprodutiva, né, e nessa, o deserto ainda é frio, né, que é 20 graus, né. E o vento sopra do oeste também. É para que as aves constroem as entradas, né? E também dos linhas que é apontado, né, para o lado oposto, né? Para o leste. Por que isso? Para evitar o vento, né? O frio entre direito do ninho, né? E esfria também o ovo, né? E os filhotes recém-nascidos, né? O deserto virou um forno de, de quê, né? Ela muda completamente a estratégia, né? As linhas mais longas mostram que as entradas, né? Dos ninhos, né? Mais longa mostra que o tempo quente, né? A entrada funciona como uma janela de ventilação, né? Que é capturando vento para resfriar o interior do ninho, né? E também, se você achar que isso é preciosismo da ave, né?
olha o impacto disso na sobrevivência da espécie. Os dados mostram que 82%, né, dos ninhos orientando corretamente conseguem reproduzir decentemente, né? E as aves que erraram as direções, né, construíram o ninho virando para o lado errante. Tiveram apenas 45% de sucesso, ou seja, a arquitetura do ninho no deserto significa perder mais da metade da ninhada, né? A seleção de microhabitantes, né, pelas aves vai além de apenas caminhar para a sombra, envolver planejar como criar seus filhotes, né, para vencer as barreiras técnicas da natureza, porque para eles não é fácil poder sobreviver, né, dentro de temperatura que é quente, né, e tem os que caminham também, como eu já tinha falado, né, isso é muito importante também para a gente poder entender. Bom, pessoal, vamos falar sobre a aclimatação, né, que a aclimatação é uma mudança reversível, né, que acontece no organismo para ajudar na adaptação às mudanças também do ambiente, né. Isso significa que o corpo consegue se ajustar temporariamente, né, às corpos, né, e também condições dos ambientes, né, e depois pode voltar às condições ambiente. E o ambiente muda novamente também, né, que a climatização permite que os organismos acompanhem as oscilações, né, do ambiente, com mudança da temperatura e latitude também, né. Por exemplo, citada é o crescimento de pelo mais grosso durante o inverno, né. E essas mudanças ajudam a conservar o calor corporal, né, e proteger o organismo do frio quando o inverno termina, né. E também pode diminuir também novamente, né, mostrando que a climatização é revisível. Por exemplo, o aumento, né, do número de glóbulos vermelhos, né, em lugares de grande latitude, né, como nesses locais existe menor oxigênio, né, no ar. O organismo produz mais glóbulos vermelhos para melhor transporte de oxigênio, né, pelo corpo. E os seres vivos conseguem ajudar a funcionar do organismo para sobreviver melhor às mudanças ambientais, né. E essa parte já nos fala sobre isso, né. Bom, pessoal, vamos falar sobre a estratégia de sobrevivência dos organismos ambientais, né, extremos, né, que em algumas situações as condições ambientais ficam tão severas que os seres vivos não conseguem realizar, né, suas atividades normalmente. Isso pode acontecer por causa de calor excessivo, né, frio interno, ou falta de água também, ou de alimentos, né, que em muitos casos acontecem. E em alguns casos o organismo não consegue se adaptar diretamente a essas condições, né. Em outro, até poderia se adaptar, né, mas isso exige muito gesto de energia, né, por isso muitos seres vivos utilizam estratégia alternativa, né, de sobrevivência. A primeira estratégia é a migração, né. Na migração, o organismo se desloca, né, para outro lado com condição mais favorável, né.
Exemplo, são aves migratórias, né? A segunda estratégia é o armazenamento, né? Nesse caso, como gordura, né? Para sobreviver em períodos difíceis, né? E também a terceira estratégia é a dormência, né? Que na dormência, o organismo reduz suas atividades e entra em um estado de repouso, né? Para economizar energia até que o ambiente volta a ficar favorável, né? Que os seres vivos possuem diferentes estratégias para sobreviver, né, às condições extremas do ambiente. E esse já nos mostra também que é muito importante a gente saber sobre migratória. Bom, pessoal, agora vamos falar. A migração acontece quando o organismo, né, se desloca para outras regiões, né, onde as condições do ambiente são mais favoráveis para sobreviver, né, esse deslocamento geralmente acontece, né, em determinada época do ano e pode estar relacionado ao clima, alimentos e reprodução. E o primeiro exemplo é das andorinhas do mar, né, no Ártico. Essa ave realiza uma das maiores migrações do mundo, né, que percorrendo cerca de 30 mil quilômetros por ano. E ela sai da região do Ártico, né, e vão até a Antártica, né, em busca de temperaturas mais favoráveis, né, e maior disponibilidade de alimento também. E outro exemplo são as borboletas, né, monarca, né. Elas migram do México do Sul dos Estados Unidos até o Sul, Canadá, em determinadas épocas do ano, né. Também fala dos guns africanos, né, que esses animais acompanham a chuva e os crescimentos de vegetação, né, fresca na savana, né. A África, migrando para a região com mais água e alimento. Então, a migração é uma importante estratégia, né, de adaptação, porque ajuda os organismos a sobrevivência, né, em condição ambiente mais favorável, né. E é isso. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o armazenamento, né, como uma estratégia de sobrevivência dos organismos, né, que muitos seres vivos acumulam recursos em períodos favoráveis, que é para utilizar, e depois em momentos difíceis, né. Um exemplo são os cautos dos desertos, né. E essas plantas armazenam água durante os períodos de chuva, né, para conseguir sobreviver nos longos períodos de seca, né. E também outro exemplo que são as plantas que vivem em solos pobres em nutrientes, né. E esses quando existe, né, maior quantidade de nutrientes disponível, né, elas conseguem armazená-los para depois também. Também falo dos animais das regiões frias, né, que esses animais funcionam como uma reserva de energia, né. E também, pessoal, que acumula gordura durante do inverno. E essa gordura funciona como sobrevivência, né, durante o período frio interno e pouca disponibilidade de alimentos, né. Além disso, alguns mamíferos e aves armazenam alimentos, né, em
esconderismo para consumir posteriormente, né, que o armazenamento é uma importante estratégia, né, a sobrevivência em condições ambientais desfavoráveis, né, que a gente consegue entender, né. Bom, agora vamos falar sobre a dormência, né, que é um dos estados de inatividade, né, que é utilizado pelos organismos para sobreviver em período de condições ambientais, né, desfavoráveis, né, que durante esse período o organismo reduz suas atividades, também economiza energia, né, até que o ambiente volta a apresentar condições melhores, né. O primeiro exemplo são as árvores tropicais e subtropicais, né, que durante o período de seca, essas árvores perdem suas folhas para diminuir a perda de água e sobrevivência, que é melhor a falta de chuva, né. Outro exemplo, se alguns mamíferos que realiza hibernação, né, durante a hibernação, o metabolismo, né, diminui bastante, ajudando o animal a economizar energia durante o inverno, né. E também fala do inseto que entra em diapausa, né, que alguns fazem isso no inverno para resistir, né, a frio interno, que também ele reduz, né, a metabolismo e também aumenta a tolerância ao congelamento, né. E outra entra em diapausa no verão, né, para suportar período de muito calor e seca, né. E além disso, somente as de plantas e espolo de bactéria, né, e fungo também pode permanecer inativas por longo período até que o ambiente fique favorável, né. Normalmente que a dormência é uma importante estratégia, né, de sobrevivência utilizada por diversos organismos em condições ambientais extremas, né, que a dormência vai nos dizendo, né. Bom, vamos entender como o organismo, né, percebe mudanças no ambiente antes que as condições fiquem muito severas, né. Os fatores de proximidade e os fatores últimos, né. Bora entender sobre os fatores de proximidade e dos fatores últimos, né. Os fatores de proximidade funcionam como sinais de alerta para os organismos. Um exemplo é a duração do dia. Muitos seres vivos percebem quantos dias começa a ficar mais curta, né, ou mais longo. E usam essa informação para se preparar para mudanças ambientais. E esses sinais podem estimular também o comportamento, né, como migração, reprodução, troca de repouso ou dormência, né. E esses quatro, ele é comportamento, né, que se aproxima da migração, né. E mesmo também não afetando, né, diretamente o organismo, né, e esses sinais, né, ajudam a preparação para futuras mudanças no organismo, né, e também já os fatores últimos, né, que são aqueles que afetam diretamente o bem-estar, sobrevivência, né, dos organismos. Por exemplo, a disponibilidade de alimento, né,
Quando na falta de alimentos, os organismos sobreviventes conseguem direto na sobrevivência e na reprodução. Os seres vivos conseguem perceber, né, sinais ambientes e responder antecipadamente, que para aumentar sua chance de sobrevivência, né, e é muito importante mesmo saber sobre cada um dos fatores deles, né. É isso, pessoal. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui a gráfica, né? Eu explicar um pouco como é que a gente pode entender o que esse curvo de fotoperiódico nos mostra, né? E para a linha azul escura, ela representa a linha do Equador. Percebendo que ela é totalmente reta, né? Nas 12 horas, né? Que vocês estão vendo aqui. Isso significa que na região equatorial, não importa se é junho ou dezembro, o dia sempre tem 12 horas de luz e a noite, né? E sempre tem 12 horas de escuridão, não há variação fosforanais. E agora vamos descer um pouco, né, no mapa para a latitude que passa perto de São Paulo, do Trópico de Capricórnio, né? E note que a linha a vez já começa a ondular, né, que em junho o dia fica mais literalmente mais curto, né, e é muito importante, né, para a biologia, né, que animais e plantas que vivem em latitude alta, como a linha vermelha, usa essa variação brutal, né, de luz como relógio biológico, né. Uma planta sabe que o inverno está chegando, né? Quando o fotoperiódica, né, começa a diminuir após setembro, né, sua dormência passa a sobreviver da mesma forma. Dos animais, sabe que é hora de reproduzir quando os dias começam, alonga, né? O fotoperiódico é o grande meastro do círculo da vida da Terra, né? E esse gráfico já nos mostra também a reprodução de que mês que ele pode reproduzir ou não, né? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o forrageamento ótimo dos animais, né? Que os animais, né, escolhem quando procuram alimento, né? E essa escolha envolve onde procura alimento, né? Quando o tempo fica em determinado lugar, quais alimentos escolhe, né? E as anteriores do forrageamento ótimo estuda que justamente com os animais tenta conseguir, né, o benefício possível, né, com menor gasto de energia, que custa consequentemente o tempo, né, e a energia gasta durante a busca por alimento. Por exemplo, andar longa distância gasta energia caçando, né, ou procura alimento por muito tempo. Já o benefício está relacionado à quantidade de seu alimento, é a vantagem para a sobrevivência do organismo, né? Então, os animais tentam escolher comportamento que traga mais alimento ou menos gasto de energia, né? Mas se no caso, se o esse animal demora muito, ele pode não sobreviver, né? Porque mas eles, por exemplo, se eles for, né, num lugar muito longe, mas se eles não pegar o que eles conseguem pegar, e se eles ficar lá muito tempo, eles podem perder a vida, né, por causa disso. E é muito importante também
a gente saber controlar, né, as coisas, né? E esse Paris nos mostra que é muito importante, né? Bom, agora vamos falar sobre o forrageamento, né, em local central, né? Que alguns animais, né, estão ligados a local específico, né? Como união com o filhote, né? Por causa disso, eles precisam tomar decisões sobre a distância que vão percorrer para procurar alimentos quando o animal vai mais longe para procurar comida, né? Ele pode encontrar mais também alimentos disponíveis, porém isso também aumenta alguns custos, com maior gasto de energia, mais tempo de deslocamento, né? Maior risco de encontrar predadores durante o caminho. Então, os animais precisam equilibrar vantagem e desvantagem, né, durante o forrageamento. O objetivo, né, é conseguir trazer a maior quantidade possível de alimento em menos tempo, com menor gasto de energia, né? E esse comportamento é muito importante, principalmente para animais que precisam voltar, né, ao ninho para alimentar os filhotes. E os animais fazem escolha estratégia, né, para aumentar sua chance de sobreviver e reprodução, né? E eles pensam também nisso, né? Por isso que eles têm também seu horário, né, de pegar, de voltar por causa dos caçadores, né? Bom, como vocês estão vendo aqui, o Estuninha, né, que vocês vão entender um pouco sobre ele um pouco, né? Que sempre pensamos em animais, natureza, costumamos focar na beleza, né, aqui, nas cores. E como é essa mancha esverdeada, né, e roxa do estuninho, né? Mas o que a ecologia comportamental nos revela é que cada indivíduo também é um sistema de processamento de decisões. E com essa que vocês estão vendo, né, na imagem, a estuninha, que é um forrajamento de lugar, né? Se ficou qualquer dúvida, né? A gente consegue entender melhor, né, sobre isso na outra parte, né? Pra gente entender um pouco sobre a sobrevivência dele. Bom, nesse mais vocês estão vendo, né, que da comportamento de buscar por alimento, né, que é o forrageamento, né? E para entender como a evolução, as escolhas dos animais, vamos conhecer essa página que é a estonia, né? O estonia é ave extremamente inteligente, né, que é adaptável e conhecida mundialmente por seus voos, que é colonizado em grande bando. Mas no período de reprodução ele enfrenta um desafio, né? Lógica, e o gigante, né, alimenta uma ninhada de filhote que não sai do ninho, né? Como a estoninha decide sai, né, para procurar comida, né? E é muito importante também saber sobre a sobrevivência do estoninha, né? E como é que ele se reproduz também, né? Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo agora para a gente entender melhor sobre isso, né? E quando o tempo ele gasta e o tempo ele pode ficar no procurar alimento, né? E esse gráfico, né, que resolve o dilema da estonia, né? Bom, vamos entender, né, que cada número junto para vocês ver como a evolução
perfeito, né? Se o pássaro pousa, pega 2 ou 3 lavas rapidinho e decide voltar, ele gasta muito tempo, né, voando para trazer quase nada de comida, né? Ah, e aqui vocês estão vendo na reta amarela, né? E que é menor inclinado, né? Que geralmente uma taxa de captura que é abaixo de apenas 0,45, né? Lavado, que é por segundo, né? E se ele for teimoso e ficar muito tempo no chão, tenta deixar o bico, né? O máximo, como vimos, o bico cheio, atrapalha, né? Ele faz quase 40 segundos caçando, né? Para conseguir poucos lavas, né? Ou mais, né? A rampa deita novamente, né? E a eficiente cai de novo para o menos, né? A 0,45, né? Agora, olha a linha sólida vermelha, né? Ela toca a nova curva de captura, né? Em ponto exato aos 30 segundos, né? Que boa. De buscar, trazendo cerca de 15 lavas, né? Geometricamente, essa é a linha tangente, é curva, né? Que ela possui a maior inclinação possível. Isso significa, né, que a fase de captura atinge seu ápice, né, que 0,57 lavas por segundo. A parte mais espetáculo disso é que quando os científicos, né, foram para o campo, eles cronometraram os toninhos, né, de verdade na natureza. As aves voltaram para os ninhos justamente quando atingiu o tempo previsto. Por essa linha vermelha, os animais não sabem fazer cálculo integral ou geometria analítica, né? Mas a seleção natural mudou o comportamento deles ao longo de milhares de anos para atingir com matemáticas perfeitas, né, a energia para manter seus filhotes vivos. E com esse cálculo fantástico, a gente dá para entender que a gente, sim, podemos calcular quanto ele consegue ficar de fora do ninho, né? E quanto tempo ele pode gastar. E esse gráfico nos mostra. E é muito importante ter sido disso também. Bom, vamos dar continuidade, né? Para a gente entender melhor, né? Que o que acontece nesse local da comida estiver muito mais longe ou muito mais perto do ninho, né? Que vamos analisar, né, como a distância muda a estratégia do nosso ninho, né? Se o local de caça for muito distante do ninho, o tempo de viagem é longo, né? E na reta vermelha que vocês estão vendo, como o pássaro passa muito tempo, né, e energia apenas voando para ir e voltar, nos mostra que a reta tangente que vocês estão vendo só vai tocar a curva de se ele passa mais tempo, né, buscando comida, né? E o comportamento dita se a viagem é longa, né, compensa, passando mais tempo no chão para trazer o bico mais cheio possível. Mas por outro lado, se a comida estiver logo ali do lado do ninho, o tempo da viagem é curto. Nesse caso, a reta tangente, o local curva muito mais cedo, né? A ave passa menos tempo buscando comida, né? Vale mais pena pegar pouco, Slava, mas rapidamente fazer viagem curta é frequente, né? Já que o custo de voo é quase zero. E tempo da viagem, né, mais longa, ele favorece, né, menos frequente, né, que é o tempo de viagem, né, mais curto, mas favorece também, né, o tempo de que pega, né, e
E é muito importante também a gente saber sobre como que ele consegue ficar no chão, né? Como é que a gente pode ver ele, né? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o estoninho e o forrageamento, né? Ótimo, né? Existe uma distância ideal, né, do ninho, para que os pais procurem alimento para os filhotes, né? Também questione quantos alimentos os pais devem levar em cada viagem, quanto tempo deve gastar procurando comida e antes de voltar ao ninho, né? E, pessoal, essas perguntas estão relacionadas anteriormente do forrageamento, ótimo, né? Os pais precisam equilibrar custo e benefício, né, durante a busca por alimentos. Se eles forem muito longe do ninho, pode ser que eles forem muito longe do ninho, pode encontrar mais alimento, mas também gastar mais tempo, né? E a energia do deslocamento. Além disso, os filhotes ficam sozinhos por mais tempo, né? Por outro lado, se procura alimento muito perto do ninho, o gasto de energia é menor, mas também encontra menos comida disponível, né? Então, os animais precisam escolher a estratégia mais vantajosa, né? Trazendo maior quantidade possível de alimento com menos gasto de tempo e energia. E esse comportamento ajuda a aumentar a chance de sobrevivência dos filhotes e também das próprias pais, né? E é muito importante também a gente ter sobre isso também, né? Como é que ele se reproduz e a sobrevivência dele, né? Bom, pessoal, e agora vamos para o nosso último slide, né? Pra gente encerrar, né? E esse gráfico já nos mostra que que essa linha roxa, né, é formada de escala que representa a previsão e o passo dele vai trazer para cada variação do tempo, né, de viagem para atingir, né, a eficiência máxima. E que a viagem demora mais, né, e o passo deveria trazer mais lavas, né. Agora, olha os pontos vermelhos aqui, ó, pessoal. Cada pontinha dessa é uma viagem real feita por uma pássara de verdade, que é monitorada pelos ecológicos, né? Veja que coisa, espetáculo, digamos assim. Os pontos vermelhos, ele acompanha e se alinha quase perfeitamente com a linha roxa da previsão, né? E quando a viagem era curto, que é 10 segundos, né? E também as aves traziam cerca de 3 a 4 lavas, né? Enquanto a viagem ficava longa e demorava 90 segundos, né? Elas insistiam mais na casa, trazia 6 lavas de uma vez, né? E só os estonianos, né, entrega a carga maior, né, de alimento, né, quando a fonte é mais distante, né. O número de lava aumentou, a reprodução direta com a distância, né, e total da viagem de forrageamento, né, isso fecha um chave de ouro o nosso módulo, né, que fica provada que a teoria de forrageamento, né, ótimo, né, tem poder preditivo, né, real na natureza. E os animais, né, suas decisões para economizar energia, né, e garantir o máximo de alimento para as suas linhas. E esses gráficos já nos mostram que eles fez isso, né, científica, né, para ver como que eles conseguem o alimento, quanto tempo que eles gastam, né, por isso que a gente entender esse gráfico que ele já nos mostra, né. E para nós concluir a apresentação, nós entendemos que os seres vivos, né,
possui diferentes formas de adaptação para sobreviver nos ambientes em que vive, e mostrarão que os ambientes, né, influenciam diretamente o comportamento e funcionamento do organismo e a estratégia, né, de sobrevivência das espécies. Também compreendemos que fatores como temperatura, a água e também dos outros, né, que sobreviver, né, outras espécies. E também falamos de alimento e que faz o organismo desenvolver, né, a adaptação e diferentes estratégias de forrageamento, né. Além disso, entendemos a importância, né, da seleção natural, né, que favorece os indivíduos mais adaptados ao ambiente. E, portanto, o estudo dessa adaptação ajuda a entender, né, como os seres vivos conseguem sobreviver, produzir e manter o equilíbrio ecológico, mesmo em condições ambientais extremas, né? E, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida estarei à disposição.